Salve, salve! Vamos agora para a nossa aula 3 do módulo 2. Acompanhe comigo agora esse ponto específico chamado Características da dissertação. Pois bem, observe aí esse pequeno parágrafo que eu produzi para você. Agora, para facilitar a sua vida, vamos dividir as características do texto dissertativo de acordo com as duas formas de apresentação do texto. Primeiramente, apresentaremos as características da dissertação expositiva. Em seguida, apresentaremos as características da dissertação argumentativa. Por que eu optei por fazer dessa maneira? Para você entender que a intenção, aquele ponto de partida do texto, ele faz muita diferença na estrutura do texto. Então, não adiantaria eu colocar aqui um conjunto de características comuns quando essas duas tipologias da dissertação têm características específicas. Por isso, eu optei por essa divisão, beleza? Para facilitar o seu entendimento. Então, observe aqui o primeiro conjunto de informações. Aqui do lado, conforme você pode observar, estão as características da dissertação expositiva. Observe aí. Primeiro ponto, apresenta uma visão referencial do tema. Ora, o que significa uma visão referencial? Significa uma visão totalmente pautada na apresentação das informações. É assim que funciona a coisa. Você, leitor, o outro, escritor, estão inseridos em uma determinada realidade. E aí o escritor opta por falar de um determinado tema que pertence a essa realidade em que ele e você, leitor, estão inseridos. Essa realidade em que vocês estão inseridos é a realidade referencial. Isto é aquilo que constitui o conjunto das informações, o conjunto dos elementos que traduzem a realidade na qual você, leitor, e o outro, produtor, estão inseridos. Então, vocês estão envolvidos num processo de comunicação, onde vocês são os interlocutores. E aí, quando alguém escolhe um tema que pertence a esse conjunto referencial, para falar sobre ele de maneira informativa, então ele vai utilizar essa referência chamada realidade para se basear nela e expô-la da melhor forma possível, sem manifestar seu posicionamento pessoal. Então, essa primeira característica. Isso termina também lembrando que, em termos de funções da linguagem, no texto dissertativo expositivo prevalece a função referencial. Portanto, todos esses elementos constituintes dessa primeira característica nos levam a receber esse texto como um texto meramente informativo. Segundo ponto, concentra-se numa abordagem objetiva. É exatamente por isso, muito mais racional e livre de interpretações. Quando eu falo racional e livre de interpretações, entenda, não há nesse momento posicionamentos que possam vir a ser questionados em termos de tendência para isso, tendência para aquilo, ok? O objetivo aí é apresentar a informação livre de qualquer cunho ideológico. Por isso o aspecto racional. Com isso eu não estou dizendo que a dissertação argumentativa seja irracional. Não é isso, ok? Então, outro ponto relacionado a essa questão da objetividade é que, uma vez que eu não abordo as coisas por uma perspectiva ideológica, eu apresento as coisas como elas são. Então, essa é uma característica fundamental da objetividade presente no texto dissertativo expositivo. Ok? Outro ponto. Traz dados, fatos e autoridades como material informativo. Então, aqui, esses elementos não são empregados com viés argumentativo, apenas mesmo e ilustrativo. Isto é,
eu vou apresentar um elemento factual e vou detalhar esse fato. Eu vou apresentar um resultado de uma pesquisa e vou detalhar esses resultados da pesquisa. Eu vou apresentar o que determinada pessoa diz em termos de argumento, perdão, em termos de informação, que vai ajudar a compor esse quadro informativo retratado dentro do meu texto, ok? Então não tem esse viés argumentativo aí. Outro ponto importante: seu objetivo, informar o leitor. Ponto final. E por fim, faz uso da linguagem formal. Ora, o texto dissertativo é, por natureza, um texto formal. Ele é empregado em contextos de circulação formais. Por exemplo, no contexto escolar, seja na educação básica ou na universidade, no contexto jornalístico, no contexto científico. Então, são situações de comunicação formal. Portanto, a linguagem, o vocabulário empregado, o manuseio da regra gramatical tem um cuidado especial. Beleza? Vamos adiante. Características da dissertação argumentativa. Letra B. Veja só. Primeiro ponto. Apresenta um posicionamento pessoal sobre o tema. Posicionamento pessoal sobre o tema envolve o emprego de adjetivos analíticos, adjetivos valorativos, adjetivos que têm como prioridade marcar um posicionamento. Vou dar um exemplo para você. Imagine que alguém viu uma tabela em que o Brasil aparece entre 5 países em última posição. E esse alguém diz assim: a posição do Brasil entre os países com melhor índice de leitura na América do Sul é a 5ª. Beleza. Ele está relatando o que está vendo na tabela, objetivamente. Agora, se a pessoa dissesse assim: a posição do Brasil entre os países com melhor índice de leitura na América do Sul é lastimável. Veja a diferença aí fundamental. Lastimável representa um juízo de valor. Eu vi que era a última posição, eu vi que era a 5ª entre 5, portanto a última, e julguei que essa 5ª é lastimável. Então, quando eu apresentei a informação, eu disse não 5ª, não última, eu disse lastimável. Isso é um posicionamento, isso é uma abordagem subjetiva, e aí está o segundo ponto. Concentra-se na abordagem subjetiva. É o olhar subjetivo do produtor que traduz o que ele pensa sobre o tema. Ok? Aí ele precisa agora apresentar informações que vão sustentar esse posicionamento. Por isso, o próximo ponto traz dados, fatos e autoridades como argumentos. Como argumentos. E aí, por exemplo, eu posso verificar alguém que seja autoridade no assunto leitura, ver o que esse alguém diz sobre a importância da leitura para o desenvolvimento tecnológico de um país e usar essa fala para dizer que realmente é lastimável aquele posicionamento do Brasil. Compreende isso? Então agora eu não estou apenas informando, eu estou persuadindo o leitor. Adildo, persuadindo como assim? É o seguinte, porque quando a gente persuade alguém, ou a gente persuade para que esse alguém passe a pensar as coisas como nós pensamos, ou a gente persuade para que esse alguém compreenda que o posicionamento da gente tem uma razão de ser, tem uma lógica por trás dele, ok? Esses são pontos fundamentais aí que você tem que compreender relacionados à tipologia dissertativo-argumentativa. Agora, seu objetivo é convencer o leitor e faz uso da linguagem formal.
Então, com essas informações, você já tem uma visão teórica bem interessante sobre a dissertação. No material, tem agora uma páginazinha que você vai fazer um exercício. Qual é esse exercício? É o exercício de fixação das informações que estão aí presentes nas aulas até agora. Você vai montar um esquema preenchendo determinados espaços a partir das informações que foram trabalhadas nessas 3 aulas. Beleza? Passe para o próximo módulo somente depois que você finalizar essa atividade. E qualquer dúvida, volte às aulas, tire sua dúvida, ok? Mande uma mensagem aqui embaixo para mim que a gente resolve o seu problema. Até a próxima aula. Aquele abraço.